Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje vamos entrar no mundo de inovação, produto, com foco em novas receitas. E meu nome é Daniel Brajon, né, sou o CEO e um dos fundadores da Build. Comigo aqui o Henrique da Mota, né, um dos sócios também fundadores da Build. E aí, pessoal? E o nosso convidado, o Fábio Costa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Estamos bem contentes com a conversa. Obrigado, Dani. Obrigado, Henrique, pelo convite. Boa, tamo junto. E, Fábio, fiz uma colinha aqui das credenciais. Então, são mais de 20 anos de carreira, tendo passado pelo Estadão por mais de 5 anos como head de inovação. Participou da construção do Estadão Blue Studio e a área de projetos especiais. E empreendedor, especialista em desenvolvimento de produtos, que eu acho que vai ser muito no foco da nossa conversa. Sim. E hoje à frente da sua consultoria própria, Canvas Brasil. Exatamente. Isso mesmo? Tá afiado. Tá afiado. Não esqueci nada. Com certeza é um resumo só. Mas obrigado mais uma vez, Fábio. E queria pedir para você aprofundar um pouco mais, né? Conta um pouco mais como foram esses 20 anos aí, highlights. Bom, eu sou publicitário de formação. Vim para São Paulo estudar aqui, fazer faculdade aqui. Me formei em publicidade. Depois fiz MBA por aqui também, em economia, gestão estratégica e econômica de negócio. E fui cada vez mais me especializando em entender modelos de negócio. Como que as empresas ganham dinheiro, como que faz para você conseguir, de fato, ser relevante em alguma indústria, vender alguma coisa que as pessoas estejam dispostas a pagar. E a partir daí é onde eu acho que foi o meu caminho de ir encaixando a curiosidade, a veia criativa da publicidade dentro de negócio, que era criar aqui oportunidades dentro de empresas. Porque eu acabei, por decisões aqui da minha vida e da carreira, sempre trabalhando do lado de cliente, sempre trabalhando para o lado corporativo, nunca fui agência. Então, para o lado de quem está ali no balcão buscando vender serviço, vender produto e tal, eu sempre participei das equipes comerciais, de planejamento, de marketing e tal. Então, foi por aí que eu fui encaminhando. Sempre fui uma pessoa muito de pessoas, sempre fui muito de falar pra caramba. Podcast pra mim é um negócio ótimo. Passa rápido uma hora. Nossa Senhora! Então, eu tenho essa facilidade de me conectar com pessoas, cara, de falar de qualquer tipo de assunto, porque qualquer tipo de assunto, sinceramente, me interessa muito pelo fato de entender como que essa pessoa chegou lá, ou como que ela faz aquilo que ela faz. Umas perguntas bem de criança mesmo. Mas como é que é? Como é que funciona? Me explica, deixa eu ver. Então, eu sempre fui muito assim. E aí, você vai entendendo também que, ao longo da vida, qualquer conversa, ela pode te levar para um rumo de oportunidade de negócio. Qualquer pessoa tem ali um potencial de vender alguma coisa muito boa, seja conhecimento, tempo, ideias e daí por diante. E aí eu sempre tive essa facilidade de criar conexões entre conversas e falar, pô, você já pensou em fazer isso? Porque eu conheço um negócio aqui, outro acolá. E aí a minha carreira, né, desde novo, assim, trabalhei com meus pais numa agência de viagens, que trabalhava com câmbio também. Então, em função da carreira do meu pai e da minha mãe, que sempre foram bancários, trabalharam com factoring. Então, eu sempre tive essa primeira linha de conhecimento muito dentro de casa, assim. Como que banco ganha dinheiro com factoring, transacionando dinheiro e ganhando dinheiro em cima de dinheiro. Que é muito curioso e, sei lá, não é tão trivial assim. Né? Aonde está o ganho de dinheiro aqui? E aí eu fui aprendendo isso, para mim era muito interessante. Na parte de viagens também.
como é que as companhias aéreas, os destinos, o próprio destino, a hotelaria ganha, como que eles se vendem. Depois disso, já mais em São Paulo, eu fui trabalhar no que veio ser depois a Ingresso Rápido, que era uma bilheteria online, uma etiqueteira assim, que era a empresa na época chamada Fui Passear, que era um portal de varejo de espetáculos, e que tinha também uma outra linha B2B chamada Espetáculum mesmo, que era uma empresa que tinha uma carteira muito boa, atendia toda a parte de concierge de cartões de crédito. E todo mundo que ligava para o 0800 do cartão de crédito para comprar alguma coisa acabava caindo em nós para comprar ingresso de Roland Garros, ingresso de, sei lá, Cirque du Soleil em Las Vegas. Então chegava para... E eu comecei a entender também como que a gente faz as parcerias com alguns produtores de espetáculo para a gente conseguir ter margem, para a gente conseguir ter visibilidade, para conseguir ter um desconto e um diferencial. Então, a partir daí, eu já fui muito mais a campo na parte de vendas mesmo, de parcerias. Falar com alguém para conseguir condições especiais para eu ter ali um produto melhor para vender. Passado isso, depois a Ingresso Rápido veio, incorporou, cortou todo mundo porque já tinha uma estrutura própria. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa de viagens ainda, chamada Copastur, muito grande, muito relevante, uma empresa incrível, que estava construindo ali um portal de viagens online do zero, para competir com Decolar, Submarino e tal. E aí eu entendi qual que era o mecanismo para ganhar dinheiro em cima disso. Então era um site que tinha que performar muito bem. E aí eu comecei a entender um pouco mais de tecnologia nesse momento, que era... São gigantes hoje, né? A Copastur. São. O João Fornari já estava lá? O CIO? Já. Conheci o Fornari ali nessa primeira leva. Pessoa incrível, né? Ele é uma pessoa incrível. É um cara muito simpático, muito generoso, um colaborador ali gigante. Ele, inicialmente, ele fazia parte da equipe que prestava serviço para a empresa. Ele estava dentro de uma outra empresa que provia solução para nós. E aí, em determinado momento, ele migrou para dentro da Copastur para trabalhar ali na gestão do TI inteiro, Sim. que era bastante complexo. E aí eu fui entendendo ali qual que é a relevância de fazer um site carregar rápido. Porque, cara, 2 segundos... Exatamente. 2 segundos que você performa mal, o cara mata aquela aba e vai no concorrente Sim. porque ele carrega mais rápido. E aí a dificuldade de você carregar rápido um metabuscador de viagem é enorme, porque você está ali concatenando vários destinos com várias coisas. Então, ali eu comecei a entender. Falei, cara, aqui tem um segredo. E fui entendendo também de modelagens de compra de publicidade também, como que a gente comprava mídia em Google, então, qual que era o lance do leilão e a lógica do mercado. Então, era como hoje ainda, proporcionalmente o quanto você ganha, aquilo que você vai ganhar. E se você tirar o pé, o seu faturamento cai também. E também as dinâmicas de... O que eu vendo é um produto de uma companhia aérea, de um hotel. O meu produto em si é um serviço. Você é um broker, né? Eu sou um broker, exatamente. Então, para eu ter mais ganho, mais margem, não sei o quê, eu tenho que falar com os meus parceiros de negócio. Então, ali eu fui aprendendo mais. Daí, eu tive uma outra grande virada, que foi trabalhar na TeamWee, que foi uma empresa de tecnologia pura mesmo, que trabalhava ali como um agregador de serviço de telecoms. E ali foi a minha escola mesmo, porque me deram muita autonomia e confiança. Viajei para vários lugares do mundo para entregar e vender para outras telecoms aquilo que a gente desenvolvia no Brasil, e soluções que tinham aqui. Então, essas possibilidades de aprender coisas, estar exposto ali na frente de C-level mexicano, C-level de outro lugar, você começa a aprender coisas que a gente não aprende em outros lugares, que você vai honrar o que você está falando aqui, olha o que você vai falar, amanhã eu vou te cobrar, não sei o que. Então, esse tipo de escola eu tive muito ali. Aí por que eu estou falando dessa escola? Porque aí eu saí, tive aqui a minha fase de empreender, e saí de lá depois de 7 anos, com muitos projetos muito legais, fui empreender. Aí peguei tudo que eu tinha e me mudei de volta para Santos. 14 anos depois, 2018, me mudei para abrir um negócio, uma startup, uma health tech, que era um convênio de saúde particular. Então, dar acesso a várias pessoas a uma rede
credenciada excelente mesmo, de algo que, enfim, não era tão fácil. Dali eu entrei no Estadão e aí eu comecei a ser publicitário de novo, já numa lógica de desenvolver produtos de publicidade dentro de uma empresa muito respeitada, onde o principal asset é endosso, força de marca mesmo. E aí eu comecei a entender um pouco mais de comunicação, porque eu era muito de marketing e produto. E aí eu comecei a entender um pouco mais de storytelling, narrativas, branding, comunicação mesmo. E como tem muito dinheiro aí, porque esse é o dinheiro de awareness. É um dinheiro de um grande alcance. É um dinheiro que você só faz cócega ou muda ponteiro se você bota muito dinheiro em frequência. Ou você se direciona muito em alguns pontos específicos. E aí é onde eu comecei a realmente entender um pouco mais. Saí do Estadão, voltei novamente para a startup, para um novo momento, porque antes a gente estava no pré-pandemia, depois as coisas mudaram. Voltei o ano passado e dentro desse meio tempo eu abri a consultoria e fui trabalhando ali com projetos paralelos. Tive a enorme oportunidade, a feliz oportunidade de a gente poder trabalhar junto em projetos dentro do Estadão e fora, puramente build, com clientes bastante relevantes para o mercado, para o país inteiro. E agora estou num novo momento, trabalhando com uma outra empresa de tecnologia, a Pixis, uma empresa muito bacana também, específica aqui dentro do segmento de publishers. E, cara, essa é a minha natureza. Assim, correndo que não foi rápido, mas para dar uma visão geral por onde eu trafeguei. Para chegar até aqui e falar... O cara fala de turismo, fala de ingresso, fala de... Saúde, tecnologia, produto. Falo mesmo. É isso que eu ia perguntar. Toda essa sua pluralidade, assim, passou por muitos negócios, né? Viagens, telecom, veículo de mídia. Cara, isso te faz ser um profissional que tem domínio sobre qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto, estratégia. Isso torna você esse profissional excelente? Excelente é você e minha mãe me dizendo, mas eu acho que eu sou bom. Também, é mesmo? Pô, legal, obrigado por isso. Mas eu acho que sim, pelo fato que a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar. Quando você está ali à frente de muito tomador de decisão de outras indústrias, validando e direcionando aquilo que ele quer, você começa a entender como que o mercado pede, quais são as dores do mercado e como que o mercado comunica essa dor. E aí você vai aprendendo, fala, cara, o cara tá pedindo isso, mas ele não precisa disso, ele precisa de outra coisa. E aí é onde vem a experiência de, todo mundo pede meio parecido, ou todo mundo precisa de algumas coisas muito semelhantes, ou a dor é muito de gestão, é de produto, é de marketing, de comunicação. E aí eu vou realmente deixando muito mais cristalino para mim como que funciona essa visão de atendimento do mercado, sabe? O que eles precisam? E eu vi sempre com a escuta aberta, com uma lógica de... Aí é a minha especialidade mesmo, de design thinking mesmo. Colocar o usuário no centro, nem que o usuário seja, cara, eu preciso fazer uma coisa para C-level. Beleza, qual C-level? Dentre eles todos. Porque cada um tem uma dinâmica. E aí, sei lá, o CFO... Beleza, então vamos criar aqui alguma coisa com as dores e a jornada de um cara que tem essa cadeira. E aí a gente vai fazendo tudo em volta, porque aí não tem segredo, cara. Se você resolve uma dor com uma solução que entrega bem, paga bem, tem um bom pós-venda... Se torna meio independente da área, né? Exatamente. Do domínio de negócio, né? Assim, a estratégia, o processo, o mapeamento, é meio que parecido, né? Você endereçou uma solução para uma dor verdadeira... e que você está ali muito bem fundamentado, a pessoa não compra se ela não tiver dinheiro, se ela não tiver prioridade. Basicamente é isso. E aí, se ela tiver dinheiro e prioridade, aí ela te paga. Porque vai estar ali convencida de que aquilo ali vai dar para ela ou dinheiro, ou mais tempo, ou mais receita, menos despesa, enfim, daí vai.
E é um direcionamento muito bacana, porque acho que é basicamente o conceito de ser generalista, né? Porque quando a gente fala de construir negócio, construir produtos, vendas, gerar receita, a gente entra até em questões psicológicas, né? Assim, o que faz a pessoa tomar decisão, né? Qual é a dor, como que ela está enxergando. Então, mapear bem o perfil, qual é o C-level, né? O que faz ele tomar uma decisão. É muito bacana, você tem que levar em consideração um milhão de fatores. Tudo, assim, porque né? o que a gente, com certeza, todo mundo... Aliás, não é com certeza todo mundo faz. Vou corrigir a colocação. Nem todo mundo faz, mas deve fazer, ainda que seja fácil entender a necessidade de se fazer. Por exemplo, quando eu sento aqui com vocês, eu sei exatamente o background de vocês, a formação de vocês, de onde vocês vieram, de que cidade que vocês são. E isso não pode ser nunca descartado. Perfeito. No momento em que você precisa entender essas pessoas. Então, eu sei, assim... Se de repente surgir aqui algum assunto que fale de Unicamp, vai pegar no coração de vocês. Não tem jeito, entendeu? E aí eu trago um assunto que, pronto, a partir daí, a conversa se abriu de uma forma muito mais amistosa. Porque eu sei o que significa o signo desta universidade para a empresa de vocês. Agora, se eu falar de outra... pega em vocês num outro sentimento, entendeu? Então eu posso chegar aqui falando de qualquer coisa relacionada a negócio, ou eu posso falar, sabe onde eu tava ontem? Pá! E aí vocês dão essa risadinha aí e a conversa sai muito mais fluida. E a hora que eu quiser passar aqui ou perguntas mais aprofundadas ou vender ideias, vocês vão receber com mais facilidade. Então entender como as pessoas pensam, se relacionam e não sei o quê, faz toda a diferença, principalmente quando a gente vai ao encontro delas. Boa. E, Fábio, assim, olhando um pouco a nossa trajetória, né? Falando de como que a gente consegue construir produtos relevantes, né, que mexam ponteiros do negócio. A gente teve o prazer de poder participar, junto com você e o Estadão, de 2 grandes, né, projetos. Um que foi o E-Investidor, com a Bradesco Seguros, né, e o outro que foi o Bora Investir, com a B3, com a Bolsa Brasileira. E tudo isso num contexto do Estadão Blue Studio também, né? E o Bora Investir, inclusive, é um exemplo que eu uso bastante no pitch da Build, porque me marcou muito o kickoff daquele projeto, né? Assim, eram 2 grandes Vocês empresas. apostaram muito. A gente apostou muito. Tinha 4 meses para o MVP, né? Acho que a gente entrou em março, em agosto tinha o lançamento. E eu lembro que no kickoff deveria ter umas 15 pessoas, entre Estadão e Bolsa, e a Build ali tentando entender qual que era o nosso espaço. E a gente estava esperando um briefing muito, assim, né, bem direcionado. E eu lembro que, assim, a reunião ficou aquele silêncio, assim, né? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? E a Bolsa, ela tinha um direcionamento só assim, eu quero criar um produto focado para pessoa física. Era isso o briefing do projeto, né? E aí a gente teve que construir, né, toda essa visão de produto, de qual que é o diferencial da B3, como que a gente se posiciona, quem são os concorrentes, por que vai existir esse portal? Por que vai existir, né? Qual que é o perfil de investidor que a gente quer focar, um perfil mais avançado, um perfil mais iniciante. E foi muito legal participar de toda essa construção, né, da ideação, né, junto com o Estadão, junto com você, desenvolver e sustentar até hoje, né? Então, um projeto de 22, se eu não me engano. Isso aí. A gente está em 25, está vivo e mais do que isso, é um dos principais cases de produtos digitais da Bolsa, né? Sim, e que a cada aniversário desse projeto, a B3 comemora bastante. Você pode pegar os canais deles, no LinkedIn deles, dos funcionários que fizeram parte disso ou que ainda fazem parte. Todo mundo comunica, mais um aniversário do Bora Investir. Enfim, se pegar o histórico de audiência disso, ele vai se tornando cada vez mais relevante ao longo do tempo em audiência orgânica. Foi um projeto que eu considero que vocês apostaram muito, porque ali a gente fez algumas provas de conceito com mockups navegáveis ali para validar, depois jogou tudo fora, fez um outro totalmente do zero, porque a gente, justamente por esse ponto que a gente estava falando aqui antes, a gente iniciou a venda de valor disso para um C-level, que era mais comercial. Depois que ele validou, falou, beleza, os caras são competentes e vamos com eles. Agora traz outras. Agora começou a interlocução com uma outra pessoa que falou, mas não é nada disso, é um outro caminho. E aí, depois que eles validaram, falou, não, realmente, assim, em 15 dias, um abraço pro Mike também, muito rápido, vocês prototiparam aquilo ali, navegável, fizemos uma reunião com um layout totalmente diferente, falou, isso daqui é muito mais orientado, né? É uma nova interface para a UX que vocês me pediram. Então, vocês fizeram uma segunda
e que só serviu para cravar que vocês eram capazes, porque o que foi pro ar não tinha muito a ver com as ideias originais, que é isso. A hora que veio a equipe de projeto mesmo, que montou o grupo de trabalho, aí, enfim, foi uma definição de escopo totalmente nova. Então, ali foi realmente um projeto muito legal, relevante pra caramba. É importante dizer, os Estados Unidos tem mais de uma bolsa, o Brasil só tem uma, então a gente, né, juntos fizemos um portal de conteúdo noticioso e de mercado para a única bolsa do país. Isso é muito importante. E no contexto que era, o Bora, ele nasceu ali para conseguir ser um balizador ali de novos investidores, entenderem como que são os mercados e tudo mais, porque a navegação, né, ou os participantes de um mercado de publishers, e aí eu estou falando do próprio Estadão, a Exame, a Infomana, todo mundo já tinha sua audiência instalada e a B3 não tinha ainda o seu produto de conteúdo endereçado ao grande mercado, ao pequeno investidor, ao grande investidor, e aí a gente foi junto nisso. Foi muito legal. E aí, em relação ao investidor, que foi um produto que nasceu no lockdown, a gente botou ele no ar em março ali de 2020. Então, foi um feito histórico ali, porque foi o primeiro grande projeto de alta complexidade, tanto complexidade editorial, de marketing, BI, Martech no geral, porque, vou fazer uma correção pequena, mas era o projeto da Ágora, não do Bradesco Seguros. E aí a gente tinha ali a necessidade de fazer um portal de muita relevância editorial, endereçando conteúdo para quem não tem grana e também não tem conhecimento, até aquele cara que tem muita grana já aplicada, com uma carteira muito complexa, e ele também precisa ser relevante para esse cara. Então a gente precisava ter editorias e conteúdos para fazer o how-to, para quem googar e encontrar ali, e para outros caras que querem participar de outros tipos de report, de webinar, não sei o quê. Porque eu tinha que, no final, conseguir levar essas pessoas como potenciais investidores para o parceiro anunciante que estava fazendo ali toda aquela história acontecer. Então, era um grande projeto que está aí até hoje. É realmente um pilar ali de antes e depois daquilo, porque aquilo se provou no mercado também como é possível um grande publisher editorial construir, junto com uma marca, um projeto que tem vias comerciais, mas vias editoriais muito claras também, podendo estarem juntas de forma bastante harmoniosa, sem desonrar as premissas de conteúdo editorial e atendendo todos os indicadores de performance e as metas desses KPIs em tráfego, em lead, exposição, em retorno mesmo. Tanto que está até hoje. Então, a gente realmente fez duas coisas. E aí, de novo, com o Estadão e o Bradesco, com a B3... e tivemos depois, junto com vocês, um outro projeto para a maior empresa da indústria de organização de eventos, sei lá, talvez do mundo. Então, a gente consegue gerar valor, que aí eu volto no Henrique, que eu agradeço mesmo. A gente consegue gerar valor mesmo. Se a pessoa, e aí voltando até para essa oportunidade, se o cara tem grana e ele tem prioridade, ele paga. Se não há prioridade, mas tem grana, cara, de repente ele viabiliza. Se de repente ele não tem grana, mas ele fala, cara, isso daí me interessa, a pessoa arruma grana, porque a gente consegue mostrar, falar, cara, se você colocar 1 milhão aqui, você tem 13 em 12 meses, em 24 meses, porque a gente sabe montar, a gente sabe mapear o mercado e a gente sabe muitas vezes até dar os caminhos de como vender isso. Então, E essa parceria do Cara Energia foi incrível, assim, o cliente, nossa... Elogios até hoje, é um case de referência lá dentro. Porque é um projeto técnico. E aí, que nem nessa oportunidade que a gente estava junto, e eu agradeço de novo por estar vestindo a camisa da Build ali, e com muito respeito a toda a equipe de projeto que estava junto, as meninas e tal. Era uma mesa onde tinha uma pessoa de tecnologia, um diretor de tecnologia, um diretor de negócio, um diretor de marketing, cada um com um tempo de casa diferente, cada um com um know-how diferente,
todo mundo querendo a mesma coisa, mas isso é muito complexo. Precisa convergir. Né? Exatamente. Então, no momento da Discovery, a gente tinha, né, esses touch points com cada um para ouvir de forma isolada cada um, para depois conseguir fazer o merge e falar, cara, qual que é a linha mestra aqui desse projeto que atende às necessidades de todo mundo e principalmente a do pagador da conta, que era quem tinha a caneta para aquilo ali acontecer. Então, foi um projeto técnico, ouvindo todo mundo e de forma muito técnica e metodológica também, falou, ó, aqui está a solução de comunicação e marketing totalmente baseada em tecnologia, que é assim, a tecnologia vai viabilizar você ganhar dinheiro. Agora, vai de você tocar em frente ou não, exatamente. Cara, eu ia perguntar, assim, como que o Fábio transforma uma ideia, um PPT, num produto? Qual é o seu modelo de trabalho? É legal, porque isso é um processo que, para mim, é muito fluido, é muito natural, em função de treino e repetição pra caramba, mas basicamente é o seguinte, eu parto sempre de uma dor. Então, ou a dor ela vem de dentro da empresa que está pedindo para o Fábio criar uma solução, ou isso é uma dor do mercado que eu trago para dentro da empresa como uma oportunidade. E aí, vindo dessas duas origens, eu tenho a mesma metodologia, que a primeira delas todas é entender quem é o consumidor desta solução, quem é que tem esta dor. E aí, entender exatamente quem vai ser o usuário, porque no final são pessoas vendendo coisas para as pessoas e humanos atendendo humanos, não tem essa. E aí, a hora que a gente entende qual é o humano e que a gente está falando ali, em que momento que ele está, quais são as pain points mesmo, os pontos de dor dessa jornada, a gente começa a entender qual que é a jornada daquela pessoa para consumir isso que você está vendendo. Seja o que for, uma solução B2B, enterprise, como vocês fazem, que no final a dor pode ser de um gestor ou pode ser, enfim, pode ser do consumidor, e aí é um B2B2C, ou um B2B2B também, que é muito o lance de vocês. E que é esse sistema mesmo. E, cara, não importa. Você pode fazer um sistema para um hospital ou mudar o fluxo de entrada e saída do metrô para melhorar o fluxo. Tudo parte do usuário fim que está ali. Então, entendendo quem é essa pessoa, eu começo a entender qual que é o potencial do negócio a partir de quantas pessoas existem iguais a essa daqui. E aí eu começo a falar, bom, tem dinheiro no pote. Então, por quê? Porque qualquer coisa que você vá desenvolver, você vai precisar investir. Não tem outro caminho. Porque para você levar alguma coisa no mercado, você tem que estar minimamente pronto para isso. E aí você vai ter que ou alocar gente, ou aportar grana em CAPEX, OPEX e daí vai. Então, eu preciso justificar para quem está falando junto comigo e me contratando, existe uma baita de uma oportunidade aqui. Porque se não tem ROI, esquece, vamos para a próxima. Então, existe um mercado potencial? Sim. Ele é atingível? Sim. E aí vem a lógica do Tan Sanson ali. Existe um mercado grande potencial, aquele que é obtainable e aquilo que a gente consegue realmente pegar rapidamente. Depois que eu faço esse mapeamento e entendo quais são os pontos de dor, imediatamente eu vou para a concorrência. O que tem alguém fazendo aqui alguma coisa muito boa que eu posso ser melhor? E aí em qualquer coisa, ser melhor orientado ali às pain points mesmo. Como que eu encontro, e aí é funil mesmo, não tem outra lógica. Dentro do momento de awareness ali, como que eu fico sabendo, como que eu começo a considerar, como que eu tomo a decisão de comprar, como que eu compro, como que eu recebo e como que eu me fidelizo. Então, em todos esses pontos aqui, existem pontos de dor onde todo mundo pode ser melhor que o outro, ainda que o vizinho seja o melhor do mundo mesmo. E normalmente a própria concorrência já vai deixar muitos gaps em aberto. Exatamente. Que você consegue resolver, né? Exatamente. E aí é a hora que você realmente mapeia tudo muito bem para que você consiga dourar essa pílula na hora que você desenha o seu produto. Falar, aqui precisa ficar muito evidente que isso fica melhor que o outro. E aí a entrega de serviço aqui precisa ser muito importante, que é a hora que entra a equipe operacional. A equipe de desenvolvimento, ou de atendimento, ou de vendas e tudo mais, porque o grande problema é a gente consegue desenhar produto e fazer uma grande promessa.
Se essa promessa ela vai se cumprir ou não, aí é uma questão muito mais de operação do que de planejamento, produto e marketing, né? Mas, enfim, a gente faz o desenho do produto, entende como que ele deve ser comunicado, e aí a gente vai para o business plan mesmo. Cara, qual que é o custo disso? Com quanto que eu vou vender? Qual que é o meu canal de venda? Ou quais são os meus canais de venda? Aí a gente começa a entrar realmente na parte de indicadores. Cara, quanto que custa para eu ter um cliente dele? Enfim, qual que é o CAC disso? Qual que é o LTV? Quanto tempo esse cara fica aqui me rendendo? A gente começa a fazer a conta de LTV sobre CAC, que é qual que é a rentabilidade desse cara aqui dentro, e aonde que eu vou trazer essas pessoas, porque meu custo de aquisição está aqui, mas eu estou pronto para prospectar esse cara nesse canal? Porque às vezes o canal de aquisição não é onde a empresa tem expertise originalmente. Então, se você for trabalhar no digital, numa empresa que é muito corporativa, vai penar, porque é uma cultura e um investimento que demanda know-how, senão você desiste, porque tem um prazo ali de amadurecimento. E via eventos também, no B2B do tamanho de vocês, o canal evento ele tem que ser muito bem estruturado, porque senão você só faz evento, sai bonito na foto e não gera conversão nenhuma também, porque não tem processo pós-evento para transformar aquilo ali. Então, essas esteiras internas são muito importantes. E aí, o business plan ele vem com isso. Cara, qual é o custo de aquisição? Qual que é o canal? Qual que é o custo para estar nesse canal? Depois que eu trago ele, o que eu preciso para fazer esse cara converter? Seja um checkout online ou uma conversão de um projeto ter um ciclo de venda enorme. E aí a gente fecha esse BPI, traz para dentro e fala, ó, isso aqui para de pé desta forma, com esta rentabilidade, pô, legal. Agora então vamos trazer para dentro e brifar os times, porque ninguém faz nada sozinho, então, e também ninguém faz nada sem tecnologia. Isso é só o começo, né? Exatamente. Então você precisa ter controle, monitoramento, reporte, comunicação, a esteira inteira de produto e pós-venda. Cara, tudo E aí é o lance onde, quando você empreende, você respeita o dinheiro do cliente que está te contratando, porque você despende muito, você se arrisca, você tem medo, você fica, pô, será que eu vou fazer isso daqui mesmo? E você precisa ter essa empatia na hora de você fazer alguma coisa. E, cara, você sabe aonde estão os gargalos. Então, você se antecipa, já fala, cara, você está pronto para isso daqui? Porque não é só criar o produto. Para isso daqui, você vai ter que endereçar internamente outras coisas aqui. E aí, sim, cara... O produto é uma pequena parcela do todo, exatamente. Né? Cara, é isso. Tá aqui, ó. Agora, vai ou não vai? Ô, Fábio, acho que a gente está falando muito de produtos, né? E acho que isso está muito alinhado com algo que a gente comenta muito no mercado, que é em relação à maturidade digital. Então, quando a gente está falando de produto, obviamente são produtos digitais, produtos tecnológicos, né? E a gente vê, né, o movimento de ganho de maturidade digital as empresas nascerem com uma visão de que TI, tecnologia é infraestrutura, suporte, né, manter a empresa viva, e aí ir ganhando maturidade e entender como que tecnologia pode ser mais estratégico e garantir o futuro da empresa. Um passo muito natural é ganho de eficiência. Então eu preciso automatizar processo, eu preciso colocar IA, enfim, automação, redução de custo, né? E aí eu acredito que um passo um pouco mais avançado são novas receitas, que está muito alinhado com produtos digitais, né? Como que eu crio, viabilizo novas receitas para a minha empresa, né, através de produtos digitais. Então, queria ouvir um pouco de você, né, em relação a por que as empresas deveriam estar olhando mais para isso quando a gente fala de produtos. E isso me lembra também muito uma frase que você falou, que eu achei muito interessante, que é tudo vira produto, né? Que eu acho que está muito alinhado também com a sua consultoria. Então, vamos entrar um pouquinho nesse mundo assim, do momento do hoje. Assim. Por que as empresas deveriam estar olhando mais para isso num contexto de maturidade digital, né? Obrigado pelo gancho e uma baita pergunta, porque a gente está realmente vivendo algo que historicamente nunca aconteceu, que são tantas evoluções, não vou falar revolução, que eu acho que é muito forte, mas tantas evoluções tecnológicas em tão pouco tempo. E aí eu vou trazer pouco tempo num horizonte de 20 anos, que é uma geração de pessoas, de brasileiros. Se a gente pegar em 2005, não existia 3G,
não existia muito menos as outras linhas de sinal móvel. Não existia telefone do jeito que é hoje. E de 20 anos para cá, acho que o país cresceu uns 15 milhões de pessoas, diminuiu a taxa de mortalidade, porque as pessoas começaram a viver mais em função de novos hábitos e tudo mais. E começaram a nascer pessoas, pessoinhas, eu tenho minhas pessoinhas, que são muito nativas tecnológicas de algumas coisas que mudaram muito o comportamento de consumo das pessoas. Então, de 2005, 2000 para cá, a gente tem um nível de conectividade que, assim, se você pegar hoje um gestor de uma grande empresa que está sentado ali onde ele tem o poder da caneta, e ele está numa geração X, ou ele é um baby boomer, é um cara ali de 50, 70 anos, ele não vai ter todas as condições. É lógico que muitos são muito estudados e se cercam de pessoas muito capacitadas para isso, mas ele não consegue se colocar muito bem no sapato do novo cliente dele, que é uma geração que hoje tem 10, 15 anos, ou 20 ou 30 anos, que passou por várias coisas e que hoje pensam de uma forma diferente. Então, esse lance de quem está na liderança de grandes indústrias está numa geração com um pensamento, com um repertório, passou por várias outras coisas. E quem está aqui sendo economicamente ativo no planeta, né? E que para os próximos 15 anos continuarão sendo essas pessoas. Então, assim, você tem que planejar que daqui 5 anos você vai ter que vender para um cara de 20 anos, que hoje ele tem 15 anos. Só que em quanto tempo que a gente passa 5 anos, cara? A pandemia foi em 2020, a gente está em 2025. É um estalo. De 2020 para hoje, o que é IA no mundo? O que é machine to machine? O que é internet das coisas? É algo natural para quem tem 10, 15 anos. Ele não consegue entender outros mecanismos de consumo. Como que a gente vivia sem, né? Exatamente. Então, assim, vocês têm filhos também. A molecada com 5, 6 anos de idade, ela desbloqueia um telefone e ela dá todos os comandos para uma Alexa, para uma televisão, para qualquer coisa, através da voz. Eles não estão acostumados a escrever mais. Então, se você não tiver um bom mecanismo de reconhecimento de voz, você realmente vai estar fora, porque esse carinha que hoje tem 6 anos, daqui 5 ele tem 11, daqui 10 anos ele é o teu consumidor, entendeu? E muitas vezes ele vai ser o teu funcionário. Então, a revolução, ela vai acontecer, eu acredito, aqui nos próximos anos, que é um momento onde a tecnologia vai realmente mudar não só o comportamento, mas vai mudar os mecanismos de consumo e mecanismos econômicos das coisas. Né? Exatamente. E aí a gente está no lip dessa onda, que é ou você investe em tecnologia, que é o que você está falando, que não é uma opção, não é uma faculdade de eu faço ou não faço. É assim... Não é nice to have. Pô, exatamente. E outra coisa que é muito importante aquilo que te trouxe até aqui não é aquilo que vai te manter para frente. Então, empresas de 30, 40, 50 anos que são hoje líderes da indústria e ditam a tendência do mercado, se essas empresas elas não criarem, né, o seu stack de tecnologia e criarem plataformas de gestão e mensuração de mercado, elas não vão conseguir competir com as novas. E outra, a gente vê o que a China está fazendo em se aproximar de mercados emergentes e dando ferramenta e emprestando, importando, fazendo intercâmbio de tecnologia mesmo. Então os caras estão se acampando por aqui e por outros países que eles entendem isso. Cara, eu estou te dando aqui um suporte enorme de tecnologia chinesa para que você alavanque o teu país, a sua economia, o seu setor, a tua indústria. Mas eles estão olhando que eu estou aqui cada vez mais dentro. Então, a tecnologia é, sim, algo que determina o posicionamento de mercado. É uma vantagem competitiva muito grande quem já utiliza.
E, cara, tecnologia vai e vem. Então, o que a gente precisa entender, e aí é onde eu gosto de enxergar as coisas dessa forma, do tudo vira produto, que é... Você está sempre atendendo pessoas e a tecnologia ela está sempre ali para te servir. O que você não pode é negligenciar o poder dela ser cada vez melhor. Visto que a gente também já conversou sobre isso, a força aqui das inteligências generativas. As pessoas começam a buscar mais dentro de aplicativos e menos no Google. O Google já mudando o seu foco em trabalhar muito mais para ser relevante em ferramentas generativas, para dar respostas mais rápidas, e isso tem algumas indústrias que vão ficar para trás em relação a isso. Essa é só o Google. Agora imagina se o WhatsApp resolve fazer alguma mudança estrutural de paradigma dentro do produto. O que é o atendimento de vendas e o que é o WhatsApp como um canal de aquisição no país hoje? Então, se de repente ele faz qualquer outro tipo de mudança, um bloqueio, uma tokenização, qualquer outra... cai por terra. Todo mundo vai ter que criar um novo modelo, só que todo mundo vai ter que continuar atendendo pessoas, vendendo para pessoas e daí vai. Então, assim, mudou o Google. O Google não existia, de repente ele existiu. O WhatsApp não existia, de repente... E vai vir outras, vão vir outras. Eu achei até legal você falar do Google, que eu tava lendo que sempre... Que aparece aquele resuminho gerado por AI. Quando você está pesquisando no Google, o número de possibilidade da pessoa clicar em algum link abaixo é muito, muito pequeno. Então, olha que engraçado, é o próprio Google se matando o próprio negócio dele. Para quê? Porque ele identificou uma tendência diferente. Você acha que as empresas estão preparadas ou elas já estão lidando melhor com essa forma de fazer uma leitura diferente ou nova dessas tendências que estão surgindo, principalmente AI? Preparadas eu não sei, mas já entenderam a dor que é. Porque... Ou estão entendendo. Hã? Ou estão no processo. Assim, eu vou dizer que as que são grandes na indústria, que tem coisas em grande escala, volumes de tráfego... Essas já entenderam. Essas já entenderam, porque qualquer 5% a menos é uma receita que mexe ponteiro pra caramba. E essas já começam a entender que eu preciso fazer alguma coisa. Qual que é o grande problema? Muitas vezes tecnologia não está no core business dessas grandes empresas. E elas entendem ou podem entender que tecnologia é custo, e aí ele não consegue entender como capitalizar em cima disso. E aí esse é um problema. O outro é você se prender à sua modelagem de produto. Porque você pode ter um produto e ser entregue de várias outras formas diferentes. Se adaptando aos seus canais. Então, para esse canal aqui eu vou vender desta forma, entregar dessa forma. Vou vender daquele outro jeito. Então, onde eu acho, Henrique, o mercado vai mudar estruturalmente muita coisa, é que até tem outro dado importante em relação a isso, que é a queda do volume de cliques nos resultados de busca orgânica. Uma sinalização também dessas big techs, aqui no Brasil especificamente, sobre o repasse de custos de impostos, né? O repasse tributário dessas big techs aqui no país para anunciantes que pagam e compram publicidade. O que vai tornar mais caro você comprar publicidade, ou seja, todo aquele business plan que você tem, quando você faz um forecast do ano seguinte, ele vai ter que ser colocado aqui com 14%, 15% a mais, porque vai ser repassado isso para a indústria. E se você entender que hoje as big techs aqui, elas têm uma enorme fatia do mercado publicitário, porque precisa manter as marcas funcionando, precisa manter as marcas vendendo, se diferenciando, tudo. Enfim, toda a indústria de comunicação vai ser diretamente impactada por uma movimentação de uma empresa que lidera essa tecnologia inteira, estruturalmente falando. Então, uma mudança de estratégia de produto cai a audiência de um monte de gente. Uma mudança tributária mexe, cascateia numa indústria ou em diversas outras indústrias, porque se você entender que comunicação é algo transversal a todas as indústrias,
todo mundo precisa pagar. Então, da indústria de aviação até quem vende, sei lá, comida no supermercado, vai ter esse impacto. Então, eu acho que o mercado está percebendo o quão refém é de tecnologia. Mas refém na linha estratégica mesmo, que se alguém que eu não gerencio mexer alguma coisa, o nosso castelinho de cartas aqui pode cair inteiro. Perfeito. É muito fragilizado, né? Assim, porque não tem mudança pode causar um apocalipse. Exatamente, porque não se antecipa nesse lance de tecnologia mesmo. E aí eu vou dar um passo simples aqui. Tem gente que sente a queda de receita, mas não consegue mensurar qual foi a queda de audiência, porque simplesmente não tem nenhuma ferramenta que mensure a audiência. Ah, beleza, tá caindo daqui ou dali e tal. Só vê ali o ponteiro da receita caindo, mas não sabe de onde vem e também não quer saber porque não quer investir e tudo mais. Então, tecnologia é realmente um ativo muito estratégico para um monte de gente, e você vê que as empresas que saltam e crescem aqui, falar exponencialmente mesmo, que de uma forma que poucos conseguem fazer, ele só consegue fazer isso porque ele tem muita mensuração de tudo, de cada ponto de contato, de cada linha de receita, de cada canal de venda, e aí ele consegue mexer nesses indicadores de uma forma muito tática, porque a tecnologia está na estratégia. Perfeito. Eu acho que por isso que a maioria dos nossos clientes, né, pode dizer, quase todos, consideram a Build como parceiro estratégico. Eles não entendem a tecnologia como um custo, um gasto, e sim uma estratégia para poder alavancar o próprio negócio e estar preparado caso alguma mudança estratégica, ou de tendência, ou de comportamento, ou até de geração, né, influencie no seu próprio negócio. E eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom na linha consultiva também, de forma proativa. Então, sem que você venda uma consultoria, você já indica, fala, isso aqui está com problema, sugiro você fazer isso daqui, ainda que não tenha nada a ver com o escopo de vocês, que seja entregar ali uma linha de desenvolvimento, mas vocês fazem algo que poucos fazem, e vocês entregam, e falo porque já trabalhamos juntos, vocês entregam vocês fazem um trabalho muito bem planejado e organizado, um trabalho muito limpo, e aí estou falando limpo na visão tecnológica mesmo, e na visão de gestão mesmo. Tudo... Vocês são ágeis porque vocês são muito organizados e não deixa a ponta solta. Eu acho que isso e vocês têm essa visão aqui de se eu consigo prover, né, ou me antecipar para que o meu cliente tenha algo melhor, ainda que não faça parte do meu escopo aqui, vocês acabam entregando uma mais-valia que em outros players isso é vendido. Fala, eu tô vendo um negócio aqui, se você quiser que eu investigue, a gente pode destacar um time aqui, em 15 dias eu te faço isso. A faturinha tá aqui. Então, isso daí que é comum e legítimo, todo mundo, na hora que você vai escalar alguém ou dedicar alguém, você bota gente ali para trabalhar, porque tá todo mundo trabalhando e todo mundo precisa ganhar com isso também. Mas eu acho que vocês fazem essa entrega como sendo algo que é diferente mesmo, a linha consultiva. Acho que no fim o grande objetivo a gente sempre comenta que é a Build realmente ser um parceiro de ponta a ponta, né? Quando a gente fala de inovação digital. Porque tudo isso que a gente está falando é como que eu consigo trazer tecnologia a favor do futuro da empresa, né? E não só para o agora, manter a empresa viva. E muito do que a gente colocou, a gente tem até um slide na nossa apresentação, que são duas grandes engrenagens, né? E a empresa vai ganhando maturidade por uma das pontas ou pelas duas juntas, mas é o quê? Uma que é a parte estratégica. É o que eu preciso fazer, por que eu preciso fazer, como que eu vou ganhar dinheiro, né? Como que eu vou ter retorno de investimento. E a outra é o delivery disso, né? E são duas coisas extremamente complexas, né? Então tem muita gente que às vezes está tentando resolver o delivery, mas não tem estratégia, ou tem muita consultoria trabalhando em estratégia, mas depois não tem o delivery. Então conseguir ajustar essas duas engrenagens para elas trabalharem juntas e conseguir trazer resultado para o negócio é um negócio muito, muito desafiador, né? É desafiador, mas é potente quando alguém consegue se dispor a fazer esse trabalho, que é juntar
a estratégia com a entrega do resultado final, que é botar a gente para trabalhar e falar, ó, aqui em 3 meses você vai conseguir ver o ponteiro mexendo. Este ponteiro que eu estou te mostrando aqui. Esse aqui. Porque aí essa tradução de... Tá, como é que você melhora isso daqui em 100 mil reais por mês? Como é que você me dá 1.200.000 ano líquido, mexendo qualquer coisa aí que eu não entendo o que vocês fazem? Porque é mais ou menos assim no final. Sim. Aí você fala, ó, se você implementar isso, no final você vai começar a ter este ganho. E aí vocês têm condições de mostrar isso de uma forma inteligível, que é, entendi, agora eu entendi como que esse ponteiro muda. E eu acho que também, quando você está trabalhando ali com executivos e boards de grandes empresas, você tem que ter uma conversa executiva também, para uma tomada de decisão mais estratégica e rápida, mas a hora que você precisa entrar no micro e fazer o detalhamento de cada coisa, vocês têm muito know-how para isso, e eu acho que essa é uma grande... É uma grande ferramenta de vocês na hora de fechar negócio. Fábio, vou improvisar uma pergunta aqui para pegar a sua opinião. A gente vê, às vezes, dois grandes cenários, né? Um é uma empresa e daí a gente vai falar muito de decisões executivas e muitas vezes de orçamento. Então hoje a gente tem alguns dados sobre o quanto que a TI representa da receita das empresas, né? A média brasileira hoje... Da receita das empresas. Hoje a média brasileira é de 3,5% a 4% da receita destinado à área de tecnologia. Enquanto se a gente pegar o mercado americano, já vai para 7%, 8%. Já é o dobro, né? Então são empresas, é um mercado muito mais maduro, entendendo que assim, eu preciso colocar mais grana na área de tecnologia. E aí a gente vê empresas que entendem essa necessidade e falam, olha, o mundo está caminhando, né? As novas gerações têm comportamentos completamente diferentes, eu preciso saber utilizar a tecnologia a favor do meu negócio. E aí ele cria, né, linhas orçamentárias de preciso investir, e a estratégia de o que eu vou fazer vem depois. Então assim, eu primeiro viabilizo o orçamento e depois eu vou otimizar o quê? Né? Então assim, agora eu penso na estratégia, mas primeiro eu viabilizo o orçamento. E a gente tem outras empresas que é o contrário. Então assim, primeiro me explica, cria a estratégia, me fala como que isso é relevante, e daí eu vou buscar o dinheiro depois, né? Uhum. Tem um certo? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, teria um jeito melhor ou não? Cara, eu entendo que o mercado vai ficar cada vez mais orientado a esse caminho que é o que você falou aqui como a segunda opção. A primeira opção são de empresas maduras. A empresa que... Levanta a verba e... exatamente, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Uhum. Com essas evoluções que a gente está falando aqui, de cada vez massificar mais novas tecnologias, as empresas elas vão ter uma dor clara, que é margem ou receita. Vai doer. Vai doer, ponto final. Então, cara, ou eu faço um corte aqui de alguma coisa aqui dentro, ou eu vou fechar. Então, vai começar a doer assim, porque o nível de competitividade vai aumentar demais. E aí, essa visão de aonde eu encaixo a tecnologia, mas antes você me diz o que é que eu tenho que fazer, vai ser cada vez mais frequente, porque pouquíssimos vão ter maturidade para fazer essa leitura estratégica dentro de casa. E aí vocês, ou o mercado, vai ter que aportar este know-how para conseguir fechar negócio muito mais. E aí eu entro na frase lá de novo, cara. Tudo vira produto. Então, você conseguir produtizar, né, empacotar, deixar coeso uma entrega que soluciona uma dor efetiva e que gera um resultado, você consegue mensurar o resultado, eu acho que a forma com que você vai ter que vender tudo, desde grandes soluções enterprise mesmo, que são vendas extremamente consultivas, mas vai ser na linha da provocação mesmo, falar,
esse é um negócio, você não está pensando hoje isso, mas a sua concorrência toda, ou dentro ou fora do país, já está sentindo esta dor. Se antecipe, eu tenho esta solução para esta dor que você não está vendo ainda, o investimento é esse, e se você não quiser fazer agora, me chama quando você quiser. Mas você já colocou na consideração desse cara a chave na mão, a solução chave na mão. E eu acho que o mercado vai ser cada vez mais orientado a isso, sabe? Soluções mais de produto do que de projetos on demand. E aí, ainda que sejam grandes projetos, você está ali entregando um modelo, uma metodologia mesmo, já testada, e que o cara vai falar, cara, você tem razão, 6 meses depois o telefone vai tocar, aí você vai falar, agora vai ficar mais caro 6 meses, eu não tenho mais aqueles 6 meses. Eu tenho. E a gente entendendo que as indústrias funcionam em função de planejamento financeiro anual, com calendários muito bem definidos, e que cada calendário ele funciona em função de receita e despesa. Dependendo do momento em que essa empresa ela te busca, ela está realmente no momento de contratação. Dependendo do momento que ela está pedindo socorro, é porque ela quer salvar aquele ano calendário. Incêndio. Exatamente. Ela quer apagar o incêndio. E aí, essa leitura do mercado de tecnologia em eu tô aqui no planejamento ou eu tô no incêndio, eu acho que é algo inteligente. No fim, sempre vai ser exceção quem consegue ser estratégico e preventivo, né? Assim, sem dúvida. É um reflexo da população, né? E quem consegue condicionar o entendimento de que tecnologia é ferramenta e é fase. Hoje a gente vai fazer isso. Vai saber o que os engenheiros estão fazendo na Índia, na China. Vai surgir amanhã, né? Pô, vai surgir amanhã. Então, assim, a melhor coisa que eu consigo te entregar hoje é isso com a melhor tecnologia que existe hoje. Mas pode ser que muda daqui rápido. um ano a gente tenha que rever tudo, porque você vai ter um ganho de eficiência com outras coisas. Então, essa dinâmica é muito... Mas sabe o que é legal, Fábio? Em muitos clientes nossos, a gente começou assim. A oportunidade veio como um problema individual, uma dor, um projetinho pequeno até. E a gente, depois que a gente entra nesse cliente, a gente atua muito como um advisor dele. Né? E isso gera também um movimento interno dentro da empresa que está contratando a gente para que ela ganhe maturidade. E vire mais estratégica e pense mais em produto. Porque você começa a colocar umas pulguinhas na orelha das pessoas. A gente começa a mudar um pouco, impactar a cultura do nosso cliente. E as conversas internas. Então você pega ali alguns interlocutores que a hora que esse cara vai conversar internamente ali ou fazer uma outra venda interna, e os caras vão validar se o que vocês estão falando é besteira ou se realmente se comprova. A hora que o cara vê que é firme aquilo que você estava validando e outros mercados ou a concorrência já está nesse caminho, aí o cara fala, trouxeram aqui um negócio que a gente não estava conversando nessas reuniões de board aqui, e que o cavalo tá passando a galope aqui, e quem acenou foi os caras aqui, foi a Build, foi os caras aqui da tecnologia. E aí você começa a ser uma empresa necessária ali dentro, que é assim, estou fazendo o que você está me pedindo. Exatamente, você vira um parceiro estratégico. E, Fábio, a gente está chegando nos finalmente aqui, o tempo passa rápido, como previsto. E eu não queria deixar de a gente falar um pouquinho sobre o futuro, né? Então, a gente já falou um pouco, mudanças, né, de perfil das gerações novas, mas fazer uma pergunta para você, Fábio. Com o seu conhecimento, múltiplos mercados, múltiplos contextos, com a sua trajetória, e com todas as mudanças que a gente prevê, né? E daí um papel mesmo, chapeuzinho futurista aqui, né? Do que pode mudar, do que a gente pode imaginar para o futuro. Quais oportunidades que a gente fala de produtos, novas receitas, as empresas poderiam olhar? Assim, olha, pessoal, olhem para isso aqui, ó, as gerações estão indo para esse lado. Tem algumas oportunidades que você enxerga que a gente deveria estar olhando com mais atenção quando a gente fala de produtos e novas receitas? Cara, é uma pergunta complexa porque existem muitos mercados. O que eu vejo assim, partindo do princípio de como pensarão as próximas gerações. Nessa lógica B2C, e aí eu vou responder na visão B2C e B2B. Nessa lógica B2C, haverão muitas novas oportunidades digitais e tecnológicas
em função destas novas gerações serem nativos digitais de tecnologias extremamente avançadas. Então, assim, se um jovem, e aí estou falando 2025, daqui 10 anos, um jovem que hoje tem 10, amanhã ele é realmente o gerente, enfim, daqui 10 anos, a gente entendendo que o cara que hoje tem 60 anos, dali ele vai ter 70 anos também. Então, olhando para o B2C, nessas duas óticas, que é o cara muito novo, que vai ser a base da pirâmide, num volume muito grande, e que, nesse momento, esses jovens já não estão tendo mais tantos filhos. E essa pessoa mais velha, que hoje ela tem muito vigor ainda para trabalhar, que é um cara de 60 anos, daqui 10 anos, com muito mais tecnologia, esse cara vai ter 70, com um vigor menor, mas sendo necessário trabalhar ainda. Esse cara ele não vai estar ainda totalmente imerso nessas novas tecnologias, mas ele não vai conseguir sobreviver se ele não aderir a essas novas... Veja o que aconteceu durante a pandemia com o QR Code. O pessoal mais velho teve que aderir. Teve que aprender. Não tem outro jeito, você não pode tocar nas coisas. Então você precisa ter um telefone, você precisa ter câmera, você precisa ter uma conta bancária, você precisa... Pô, você quer transacionar. Olha o que o Pix fez no mundo, mostrando o resultado e o impacto no Brasil para o mundo. Olhando aqui o resultado que isso tem de impacto na Visa, na Mastercard e outras indústrias financeiras. Você pega esse comportamento do que é o Pix e do que é o QR Code para gerações mais velhas e fala, esse cara, para comer, comprar remédio, qualquer outra coisa, ele teve que se digitalizar, obrigatoriamente. E essa turma hoje, que tem 60 anos, que está imersa no digital já, ela vai ter que consumir outras tecnologias. Então, assim, se você entender que o Brasil, daqui 10 anos, ele vai ter muito mais idosos, e esses outros jovens casando muito mais tarde e muito mais imersos em tecnologias vestíveis e que tudo muito dinâmico, que eu não vou precisar mais encostar em nada, eu vou falar com as coisas e minhas compras vão chegar. Se essas grandes empresas, e aí eu começo a trazer aqui, a aterrissar para as indústrias, se essas grandes empresas de varejo não se anteciparem a esse modelo de compra orgânica. E eu estou falando orgânica porque assim, é totalmente CRM preditivo. Se eles não começarem a entender e ter controle na ponta do consumidor, na ponta, a indústria farmacêutica vai penar, a indústria de varejo vai penar, a automotiva vai penar, porque o mundo será cada vez mais autônomo e tecnológico. E quem tem 20 anos vai falar... Cara, esse negócio tem que apertar botão, cara. Nem vou aqui. Ele ainda aperta botão. Vou sair dessa. Vou fazer o outro porque... E vai ser isso. Processos cada vez mais transparentes. Exatamente. É o lance do seamless, é o contactless. É assim. Se você não entende que você vai precisar estar cada vez mais... Por exemplo, eu sou uma indústria que nunca fiz nenhum teste e nunca olhei de perto, nunca fui num congresso de telemetria. Eu nunca fui num congresso de biometria. Não existe mais login, irmão. E-mail, senha, tokenização, essas coisas, vai ser, cara, reconhecimento facial e acabou. Só que se você não tem um bom CRM com os dados do seu cliente final, ainda que você seja líder de indústria B2B, se você não tem esse controle e a biometria desse cara, cara, basicamente assim, o Brasil vai ser a China atual, só que daqui 10 anos. Se você entender o que é... compra com a palma da mão. Pô, é isso, entendeu? Ou com a presença. Cara, respira aí, pá, fala. O reconhecimento vai ser pelo timbre de voz. Fala, oi, por quê? Porque a pessoa é queimada, porque a pessoa mudou muito em 10 anos, a biometria... Só que o que não muda? O timbre de voz. E aí você começa a entrar de novo nos filmes de ficção, mas vai ser real aquilo tudo. E vai ter um outro grupo populacional extremamente significativo que consome um outro tipo de serviço, que consome uma outra cesta de produtos no supermercado, na farmácia e tal, e que ele vai ter que consumir.
E se essa indústria que trabalha para 50 a mais, que tem muitos, né? Que hoje fala-se bastante dessa economia prata, né? Que é dos grisalhos aqui. Essa economia, ela vai se sofisticar muito porque o cara de 70 em 2035 é o atual cara de 60. Já é um outro cara, mas lá as tecnologias vão estar muito avançadas. Então, assim, que eu tô falando, no B2C, cara, você não tem CRM. Para começar a trabalhar clusterização de base, quadrantes, qual que é o seu mais recente, mais frequente, de maior valor. Se você não tem capacidade de encontrar aqui o RFV, é porque você não tem um CRM, cara, você está falhando, porque já tem coisa pronta, chama build. Aí, se você não tem leitura de biometria e tudo mais, você não tem como autenticar as pessoas, porque o nível de fraude vai aumentar absurdamente. Então, não vai ter mais banco de dados com login e senha, porque hackear qualquer coisa vai ser muito fácil, porque tá na nuvem, e qualquer um entra na nuvem, e a nuvem, a gente já tá vendo aí, tá toda nos Estados Unidos. Quântica. Hoje você não sai de nuvem na Google, na Apple, na Amazon. Você tá aqui. Então, esse é um ponto. Aí, a hora que você vai para o B2B, que é servir grandes indústrias com ferramentas de tecnologia, seja enterprise ou média, pequena empresa, essas outras empresas, elas, vou fatiar aqui, no B2B, o pequenininho, coitado, ele vai sentir o pulso do mercado muito mais rápido, mas ele não vai ter condição de se transformar muito rápido. Então, assim, esse caminho de ter marketplaces digitais e ter canais de compra digital vai ser tudo. Você olhar hoje, você vai numa padaria, você lê o QR Code ali e você paga na maquininha, qualquer uma delas, via Pix. Ele cria um QR Code lá e você escaneia a maquininha. E aí você vai entender que cada vez mais essas maquininhas serão outras. E cada vez mais você encosta o celular e vai chegar o momento em que você chega na China. Você só chega na padaria e fala, pode pagar. O que vai acontecer? De novo, estou falando da China aqui de novo. Isso é software simples, com um hardware que reconhece biometria, um hardware que reconhece voz, joga isso para a nuvem, decodifica isso, volta, autentica novamente e fala, beleza, é ele mesmo, e aí vai, desconta lá do PayPal, desconta lá do fundo de garantia desse cara, sei lá o que é, mas os bancos estão preparados para isso, o mercado não está, e muito menos aponta. A hora que a gente vai para a metade, que são empresas aqui de um faturamento mais relevante, esses caras têm estrutura para aguentar aqui uns 3 anos de mudança de tecnologia. Mas esse cara ele não tem grana para fazer a transformação que precisa. E aí eu acho que é o momento em que as antecipações ajudam essas empresas de médio porte, porque a hora que vier a pancada do impacto tecnológico, esse cara ele já tem diluído uma parte do que ele tinha que fazer. Aí o resto vem ao longo do tempo, conforme o caixa vai aparecendo. E aí vem as grandonas, que eu acho que é mais os clientes de vocês, que são o topo da pirâmide mesmo, que sustenta as bases da economia. Esses caras, neste momento, eles já estão discutindo muito o que será daqui 10 anos, com a lógica clara de o que trouxe a gente para cá definitivamente não vai manter a gente para lá, em função de tudo que está acontecendo nesse momento, a influência aqui dos mercados internacionais, as relações de fronteira e tal. Então, todo mundo que é uma grande empresa, uma multinacional, já está fazendo essas movimentações, não porque é Brasil, mas porque são movimentações de estratégia global, de defesa, de tecnologia colocada na linha bastante estratégica. Só que a maioria delas não tem a veia empreendedora de eu vou me antecipar, eu vou inovar. Só vai mexer na hora que doer. Putz, a hora que mexe. Só que aí são grandes navios, né? E aí é a hora que você também começa a departamentalizar a tecnologia. Fala, ó, aqui é necessário fazer hoje, ali é amanhã. Aí vira as coxas de retalho e tal, que são investimentos que não são tão inteligentes, porque não são estruturais, eles são emergenciais. E aí eu acho que esse grandão, nesses próximos 10 anos, ele já tem aqui um planejamento bastante claro do que tem que fazer, e começando agora a trabalhar um pouco mais dentro do agro, eu percebo
que várias outras indústrias estão entendendo como trabalhar com essa indústria. E tô falando o mercado financeiro com isso, outras indústrias que são mais empurradas de escala aqui também. Então, acho que é muito claro isso, né? Esse ano é um ano de COP30. Nós somos o mecanismo que alimenta o mundo inteiro em função da nossa natureza. E a nossa natureza, ela provê comida para 1 bilhão de pessoas. 1/7 do país, do planeta, só come, basicamente, porque tem 15 milhões de pessoas no campo produzindo para alimentar todo mundo, inclusive animais. A gente vai chegar um momento, e que isso também é muito futurista, mas vai chegar um momento que a gente vai começar a discutir realmente alimento. Provisão de ága. E aí você começa a ver também grandes investidores americanos e grandes empresas americanas fazendo grandes investimentos em fontes minerais, fontes naturais. Então, vai começar a ser estratégico pensar em recursos naturais. Sim. E a tecnologia vai ter que estar aplicada nisso para outras indústrias. Então, a gente está aqui numa grande mudança. Tem muita coisa ainda. Tem muita. Fábio, cara, obrigado. Foi um bate-papo super legal. Acho que se a gente tivesse 3 horas, a gente ia falar direto. Uma garrafa de café e mais 3 horas, acho que o João vai embora daqui. Vamos marcar uma próxima. Obrigado mais uma vez, foi super legal. Foi, sim. Essa última fala sua, eu tava viajando aqui, pensando um monte de coisa, de ideia de produto para cliente nosso, pra gente. E que velho. Então tem muita oportunidade. E, Fábio, queria pedir para você deixar uma fala final aqui para quem tá ouvindo a gente. Tudo vira produto, pessoal. Tudo vira produto. Tem sempre alguém disposto a comprar se você entrega algo que é valioso para alguém. Então, cara, se você resolve alguma coisa para alguém e consegue encontrar esse alguém e comunicar bem aquilo que você faz, essa pessoa ela vai te pagar. Seja por qualquer tipo de entrega. Então, realmente tudo vira produto. A gente só tem que entender quem é o consumidor, a dor e como que a gente entrega a solução. Show de bola. Animal. Boa. Valeu. Obrigado. Cara. Belíssima conversa. Obrigado. Até mais. Pessoal, obrigado para vocês que ficaram aqui conosco até agora. Foi uma bela conversa, espero que vocês tenham gostado também. E deixem comentários, likes, tragam pra gente ideias de novas conversas, o que vocês gostariam de ver, o que vocês concordam, o que não concordam. Ajudem a contribuir com a discussão. Obrigado, até a próxima.